Verdade ou fake, Fernanda Manhota? Pois é, agora a gente nessa nossa era tudo é assim, né? Fato ou fake, como o pessoal diz. Olha, de fato, ele tem um papel decisivo nesse processo de negociação, né? Nós sabemos que havia sido uma promessa de campanha que envolveu uma coordenação, inclusive, bastante sofisticada entre o governo Biden e as equipes que já estavam nesse trabalho e a nova equipe designada por ele ainda na transição. Sabemos que o fator Donald Trump de ser, né, a imprevisibilidade, o maximalismo na hora de negociar contou muito para isso e também para esses atores em questão, né, no Oriente Médio, esse recálculo se tornou inevitável. Agora, Débora, tanto no caso da Ucrânia quanto do lado de Israel, né, do Hamas, a pergunta que não quer calar é em que medida essas ações que estão sendo feitas agora, elas poderão ser consideradas estáveis ou duradouras no médio e no longo prazo. A gente sabe que esse acordo em particular que ele cita nesse discurso, né, entre Hamas e Israel, é um acordo de várias fases. A gente explicou isso aqui ao longo da semana passada. Essa é só a primeira fase que está entrando em ação e a gente sabe que as fases mais difíceis de serem acordadas são as próximas, são aquelas que pegam nos pontos delicados para as partes. E não há nesse momento nenhuma garantia ou nenhuma disposição aparente de avançar para esses novos momentos, essas novas etapas, em termos razoáveis. A mesma coisa acontece na Ucrânia. É bastante provável que ele consiga, num curto prazo, negociar um cessar-fogo, que, aliás, é o que se tem falado muito lá nesses países, né? Eu tenho conversado frequentemente com ucranianos, russos, pessoas ligadas aos governos, e há uma expectativa de que venha o anúncio de um cessar-fogo a qualquer momento. A questão é como a gente transforma esse cessar-fogo numa paz efetivamente duradoura, porque o que as partes querem em cada um desses casos, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, são coisas diametralmente opostas. Quer dizer, na Ucrânia, de um lado você tem os ucranianos que querem ser parte da OTAN, parte da União Europeia e querem manter a sua integridade territorial, querem de volta todas as partes que eles entendem que foram roubadas, digamos assim, incluindo a Crimeia lá de 2014, sem contar o Donbass. Do lado russo, os russos dizem que é inegociável, eles não querem os ucranianos nem na União Europeia, nem na OTAN, eles não querem ceder esses territórios, porque eles entendem que esses territórios conquistados já eram por direito russos. Então, quer dizer, como é que a gente chega num denominador comum, né, que permita efetivamente dizer que, para além de um cessar-fogo, de uma hostilidade imediata, essa relação vai ser, de alguma maneira, controlada no longo prazo? O que é que garante que daqui a 2 ou 3 anos a gente não tenha mais um capítulo dessa guerra que já começou em 2014? Idem para o Oriente Médio, como eu ia dizendo, né? A gente tem, num primeiro momento, essa pausa, digamos, nos ataques, né? Então, claro que isso ajuda, cria condições humanitárias mais dignas, a gente tem a troca de reféns e prisioneiros, que é sempre algo importante nesses contextos para criar confiança, para estabelecer uma ponte, né? Um diálogo mínimo. Só que depois disso, que vem efetivamente o que importa, quer dizer, quem ocupa que território, quem é o dono de cada território, que autoridade é considerada legítima dentro desses territórios? Tudo isso é pergunta sem resposta. Então, eu diria que Donald Trump ele chega realizando promessas importantes que criam uma sensação de estancamento dessas fissuras da tensão internacional. Isso vai ter um efeito positivo de curto prazo para todo mundo, né? Mas dificilmente ele vai conseguir resolver em curto prazo, como ele mesmo gosta de dizer, em 24 horas e tal, os problemas de fundo que estão atrás dessas guerras. Esses problemas de fundo, eles são muito complexos e eles passam pelo papel dos Estados Unidos, porque no final do dia os Estados Unidos não são apenas um ator que está mediando esses dois conflitos, né, como um terceiro que vai lá para colocar ordem na casa. Os Estados Unidos são uma parte interessada nos dois casos. Então é difícil dissociar também esse papel de agência dos Estados Unidos. Isso também gera desconfiança, Débora. Então é preciso tomar com uma pitada de sal tudo isso.